fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu queria começar essa explanação lendo mais uma passagem bíblica que está lá em Mateus 16, versículos 16 e 18. Os irmãos acompanhem. A palavra de Deus nos diz assim: respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesta passagem, meus irmãos, Jesus Cristo ele faz uma pergunta aos discípulos: quem é que as pessoas dizem que sou? Quem era que as pessoas achavam que Jesus era? E depois ele faz essa mesma pergunta para os discípulos. Primeiro ele faz para as pessoas e depois ele faz para os discípulos. E vocês? Vocês, quem dizes que sou? E aí Pedro faz esta afirmação que havia sido revelado pelo próprio Deus a Pedro: Tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo fala para ele sobre esta verdade, Simão Barjonas, esta verdade que foi afirmada por você, é que os alicerces da igreja serão erguidos, sobre os alicerces desta verdade de que Cristo é o Senhor, de que Cristo é o Salvador. Os alicerces então da igreja agora estavam fincados, as suas estacas estavam agora colocadas, toda a estrutura da igreja estava montado sobre esta verdade. E a igreja então cresceria no decorrer da história sobre este alicerce. Que alicerce? Que Cristo é o Senhor da igreja. Mas também sobre esta verdade, que a igreja seria perseguida também. Que a igreja seria caçada, que a igreja buscariam suprimir a igreja, sufocar a igreja realmente sofreria perseguição. Mas o Senhor Jesus, ele afirma nesta verdade dita pelo apóstolo Pedro, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Isso quer dizer que, mesmo em tempo de perseguição, a igreja estaria rompendo, a igreja estaria crescendo, geração após geração, a igreja estaria levando o evangelho de Cristo a todos quanto o Senhor chamar. A igreja estaria rompendo em fé. E, meus irmãos, quando eu olho para a história da igreja, a história do povo de Deus, eu me deparo com duas situações, e eu gosto muito de história, meus irmãos, eu gosto muito de história, e eu me deparo com duas situações que são, de certa forma, distintas. A primeira situação é que a história da igreja, ela é de maneira fascinante, ela nos fascina. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós ficamos fascinados pela história da igreja. Nas aulas que eu tive lá no AGS, ministradas pelo reverendo Francisco e pelo saudoso reverendo Wellington, eu ficava ali aquelas horas fascinado por saber como Deus guiava o curso da história da igreja, como Ele estava, mesmo em tempos difíceis, Deus cuidando da igreja. Eu ficava com os olhos fitos, os olhos e os ouvidos atentos a cada detalhe das aulas de história no AGS. Aqueles pastores, aqueles mestres nos traziam relatos que nos deixavam fascinados. Eram aulas mesmo que mostravam que mesmo em meio à perseguição, a igreja de Cristo crescia, a igreja de Cristo rompia mesmo em meio às dores. Um dos pais da igreja, Tertuliano, ele disse que o sangue dos mártires é a semente para os cristãos, né? O sangue dos mártires, então, pavimentou a estrada que a igreja trilhou até os dias de hoje, né? Isso, quando nós estudamos, é algo fascinante. Nosso irmão Alex, ele até postou algo no grupo da igreja, se os irmãos... não sei se os irmãos chegaram a ler, que fala ali de um dos pais, né, da igreja, um dos pais apostólicos, Policarpo, o bispo de Esmirna, que ao longo dos seus mais de 80 anos, quando condenado
a fogueira, ele louvou a Deus, ele cantou a Deus, e louvado seja Deus por ter Deus levantado homens como esses, de tanta coragem, de tanta intrepidez nas suas palavras. Esta é uma das situações que eu olho para a história da igreja e fico fascinado. Olhem como esse homem, Policarpo, era um homem temente a Deus, algo que deve encher os nossos olhos de lágrimas, é algo que deve encher o nosso coração de alegria, de ficarmos realmente fascinados por essas histórias. Mas tem uma outra situação que eu deparo com a história da igreja, e esta já me traz preocupações. Porque a história nos mostra que a igreja primitiva, ela foi perseguida. E quando chegou próximo ali do ano 312, a partir ali dessa data, o imperador Constantino instituiu a liberdade cristã. Agora o culto cristão era algo livre, e alguns anos depois, então, o próprio império tornou a religião cristã a sua religião oficial. Então agora todos os cristãos tinham liberdade para cultuar a Deus. Mas o que aconteceu com este salvo-conduto? Quando a igreja teve este salvo-conduto, o que aconteceu com a igreja? A igreja começou a declinar-se moralmente. A igreja começou a partir para a idolatria, a instituir cultos a imagens, começou-se a colocar vários dogmas que foram inseridos e que se afastavam dos ensinos apostólicos, dos ensinos de Cristo, foram ficando tudo distante, e a tradição começou a ter mais peso do que o próprio ensino de Cristo. Vários concílios foram ali colocados para inserir e infiltrar ensinos contrários aos ensinos dos apóstolos. E a igreja agora, Igreja Católica Romana, deixou-se infiltrar todos os tipos de ensino. E a partir de então a igreja primitiva voltou realmente a ser perseguida. Ela não mais estava junto com a igreja católica. A igreja católica agora começou a pregar verdades, pregar coisas que não eram as verdades de Cristo, e fugiam dos ensinos dos apóstolos. Este é um momento de muita preocupação. Começou então a momentos de frouxidão espiritual, a momentos de frouxidão na santidade, e a igreja começou a se moldar à cultura daquela época, à cultura daquele mundo. Então a igreja primitiva começou a ser perseguida novamente, começou a sua perseguição, E este período de perseguição da igreja católica romana durou aproximadamente 1000 anos, entre 500 e 1500, quando alguns teólogos chamam esse período de cativeiro babilônico da igreja, quando a igreja parecia de novo que ia sucumbir, parecia que a igreja agora ela ia desaparecer, não somente por causa da perseguição do catolicismo romano, mas também por causa de uma nova religião que estava surgindo por volta do ano 600, que foi a religião dos muçulmanos por Maomé. Mas Deus preservou homens e mulheres que não dobraram os seus joelhos, que mantiveram-se firmes, que mantiveram-se ali na presença do Senhor. Muitos se escondiam nas florestas ali da Europa, muitos montavam ali os monastérios, muitos ali desses irmãos preservavam as escrituras sagradas daqueles povos que queriam destruir. A igreja ela buscava se afastar daquela cultura, longe dos ensinos pagãos, longe dos ataques dos bárbaros, longe dos ensinos dessa nova religião que estava surgindo, muçulmanos. E mesmo depois, meus irmãos, de 1000 anos, mesmo depois de 1000 anos, nós vemos que se inicia a reforma protestante. Mas mesmo depois da reforma já instaurada, depois do século XVI, houve grande perseguição contra a igreja de Cristo. A fé reformada ela não foi estabelecida sem nenhum tipo de sofrimento. Ela não foi estabelecida sem nenhum tipo de sofrimento. E a história, ela diz que é impossível determinar com precisão quantos do povo de Deus foram mortos após a reforma protestante. Existe uma estimativa mais conservadora que calcula que mais ou menos 100 mil
pessoas, 100 mil protestantes morreram entre os anos de 1523 e 1573. Uma outra diz que mais de 200 mil protestantes foram mortos neste período. Este período era um período onde ordenava-se que nenhum livro de autores protestantes pudesse ser impresso, vendido ou lido, porque para eles ali continham heresias. Nenhuma reunião protestante podia ser feita, podia ser mantida. Muitos daqueles países que estavam entrando à reforma protestante, acontecia este tipo de perseguição. Nenhuma discussão de pontos controversos da doutrina católica era autorizado, e quem era pego por essas infrações deveria se retratar, deveria confessar a Roma, se não poderiam ser mortos, do mesmo jeito que muitos outros homens foram. Deveriam se retratar, porque poderiam ir para a fogueira, morrer de todos os tipos de mortes possíveis daquela época. E mesmo em intensa perseguição, a igreja manteve-se de pé. A igreja continuou alicerçada na verdade. Eu e você, nós somos frutos desta reforma. Eu e você, nós somos frutos da pregação do Evangelho realizada por esses homens que foram instrumentos usados por Deus na história da igreja. Homens que deram a vida por amor ao Evangelho. Mas, meus irmãos, depois de estabelecido o protestantismo, depois de toda essa perseguição, vimos de novo um declínio de muitas igrejas, e novamente a preocupação. Hoje pela manhã nós vimos o diácono Leonardo falando do que aconteceu com as igrejas dos Estados Unidos, do que está acontecendo com as igrejas dos Estados Unidos, do que aconteceu com a Europa de um modo geral. Nações que outrora eram nações cristãs estão distantes por causa do liberalismo teológico. Onde antigamente era o berço da reforma protestante, hoje nós vemos um alto nível de ateísmo, um alto nível de ceticismo. Mas Deus, Ele sempre mantém o seu povo de pé, Deus mostra a inconstância da igreja, até mesmo na nação de Israel. Nós, quando estudamos ali o livro de de Juízes, nós vimos ali os altos e baixos do povo de Israel, como eles se afastavam de Deus e como Deus sempre trazia alguém para trazer um renovo para aquela nação. E alguém pode afirmar que, então, quer dizer que a história da igreja é algo cíclico. Nós estamos rodando e caindo sempre na mesma história. Ora estamos bem, ora estamos mal. Alguém pode chegar e ter essa sensação de que estamos vivendo isso de forma corriqueira. Mas, meus irmãos, a história da igreja não é cíclica. A história da igreja, ela é teleológica. Isso quer dizer que a história da igreja, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. E esse fim é estar na glória com o Senhor. Só que o que Deus quer nos mostrar e ensinar a partir da história da igreja é que nós somos totalmente dependentes do Senhor, totalmente dependentes de Cristo. Porque é só Ele quem diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. É sobre esta verdade que está alicerçada a igreja do Senhor. Nós somos totalmente dependentes. Mas a pergunta que eu quero fazer para os irmãos é: como se manter? Como é que essa igreja conseguiu se manter firme? Como que essa igreja conseguiu se manter firme em meio às perseguições? E como nós, cristãos, deste momento, hoje nós não temos nenhum tipo de perseguição em nosso país, salvo aquelas perseguições mais veladas. Mas como nós e como esses irmãos se manteram firmes? Como é que eles conseguiram? Como é que nós podemos, ou então como é que nós podemos viver de uma forma a não cometer os mesmos erros que foi cometido ao longo da história? Então o apóstolo Paulo, ele traz alguns ensinos para nós, para não cometermos os mesmos erros que foram cometidos ao longo da história e para nos mantermos firmes em meio às perseguições, em meio às dificuldades.
E o apóstolo Paulo ele vai nos trazer algumas ordens, né, inspiradas pelo Espírito Santo, a carta de Filipe, né? Paulo, quando escreve essa carta, ele tinha um amor especial a essa igreja. Essa igreja ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo quando ele teve aquela visão do anjo e que o anjo pedia para que ele descesse até a Macedônia. E o amor dessa igreja pelo apóstolo Paulo era algo recíproco, né? Essa igreja ela tinha em seu coração os mesmos pensamentos que o apóstolo Paulo tinha. E quando o assunto era propagação do evangelho, essa igreja ela fala que ela se associou com o apóstolo Paulo em seus projetos. Ou seja, os filipenses eles não apenas ajudavam o apóstolo Paulo, porque uma ajuda você pode ajudar agora e depois parar de ajudar. Você ajuda um pouquinho, depois agora eu não estou mais podendo ajudar e paro de ajudar. Mas não, os filipenses, pelo contrário, eles dizem que eles se associaram ao Paulo. Ele era como investir, os filipenses investiam não somente o seu tempo, mas os seus esforços, a sua renda, tudo isso por causa e por amor ao evangelho que era propagado pelo apóstolo Paulo, né? Esse é até um texto muito usado quando nós falamos de missões, associar-se ao missionário, associar-se ao apóstolo Paulo. Era isso que essa igreja fazia. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui aos filipenses, ele estava preso, provavelmente na cidade de Roma, né, porque ele faz algumas menções nessa carta. E ele busca tranquilizar, então, a igreja que estava ali associada a ele, como muitos dos nossos missionários fazem hoje. Escrevem cartas, nós escrevemos cartas a eles para nos tranquilizar da situação em que eles estavam. E o apóstolo Paulo faz isso também. Escreve essa carta aos filipenses para tranquilizá-los. Ele não esconde dos irmãos que ele poderia sair daquela prisão. Sim, ele poderia ir lá, voltar a estar congregando com os irmãos, mas ele também poderia ser oferecido por libação. Ele poderia ser sacrificado, né? Mas ele poderia ir direto ali para o martírio. Mas ele diz assim, tanto uma situação quanto a outra redundaria na glória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é neste contexto que o apóstolo Paulo dá essas ordens para esses irmãos, para aquela igreja, que se ele não saísse daquela prisão, se ele não pudesse mais ver aqueles irmãos, que eles continuassem firmes. E o versículo 27 ele diz isso: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando pela fé evangélica. E o primeiro ponto que eu queria trazer junto com os irmãos nesses versículos é a maneira que nós devemos nos portar diante das dificuldades, mesmo em meio às perseguições. A nossa tradução Almeida Revisada, ela diz: vivei acima de tudo, mas algumas outras traduções se encaixa o sentido original do grego, que é deveis portar-vos. Deveis portar-vos. E deveis portar-vos como? Firmes, né? Deveis portar-vos de modo digno. Deveis portar-vos de modo digno. Significa um comportamento, uma maneira de viver, um estilo de vida. Como é que você deve se portar? Qual o estilo de vida que vocês devem ter, né? E Paulo está falando ali a crentes da cidade de Filipos. E essa cidade era uma colônia romana. Os seus cidadãos tinham orgulho da cidadania que eles tinham. Era um orgulho ser cidadão romano. Muitos daqueles que estavam ali eram soldados romanos. Então eles sabiam esta palavra que o apóstolo Paulo estava falando: portai-vos, portar conforme as leis romanas, ter orgulho dessas leis. Tinham orgulho de ser cidadãos romanos. Então a palavra que ele está levando ali é para que, igreja, vivam de maneira coerente, de acordo com a pátria celestial a qual vocês foram chamados. Vivam de maneira coerente. Paulo estava falando com pessoas que sabiam esta língua. Vivei de modo digno do evangelho.
Buscava então o apóstolo Paulo gravar na mente daqueles cristãos como é que eles deveriam se portar de acordo com as leis que agora eles receberam do Evangelho de Cristo. Como cidadãos, eles teriam que se portar como cidadãos de uma pátria não mais terrena, mas uma pátria celestial. Suas práticas deveriam ser coerentes com aquele Evangelho que eles haviam recebido. E isso não importava se alguém estivesse vigiando, porque é muito fácil você estar sobre olhares, sendo vigiados, e nos dias de hoje nós somos vigiados constantemente, câmeras em todos os lugares, mas não é se portar porque alguém está vigiando, não. Mesmo eu estando presente ou ausente, a sua conduta deve ser a mesma, para que indo ver ou estando longe, ouça que vocês continuam firmes em um só espírito e lutando pela mesma causa, que é a fé do Evangelho. Então Paulo ele continua a dizer, Paulo tem conhecimento que aquela igreja entraria sim em uma guerra espiritual, que aquela igreja sofreria perseguição, que aquela igreja estaria realmente sendo perseguida, mas que eles deveriam estar sempre firmes, lutando pela fé evangélica. E Paulo expressa isso com muito mais clareza lá em Efésios, no capítulo 6, quando ele fala dessa guerra espiritual que esses irmãos iriam enfrentar. Por isso ele fala: estais firmes num só espírito, fortaleçam-se espiritualmente uns aos outros. O desejo do apóstolo Paulo aqui nessa passagem é que eles não retrocedam diante da oposição que havia de ter, que lutem juntos em favor da igreja, em prol de um alvo comum, de um propósito único, que era a propagação do Evangelho de Cristo. Não olhem para a minha situação, não olhem porque eu estou preso, mas olhem pelo que Cristo tem feito por este povo. O alvo do apóstolo Paulo era o avanço do Evangelho, e que a igreja de Filipos fosse eficaz neste avanço, continuasse firme neste avanço, e não fosse influenciado pela cultura que era propagada. Mas para isso eles deveriam ter uma coerência de vida, ou seja, eles deveriam ter uma vida prática, uma ortopraxia. Eles deveriam se manter com uma coerência de vida, eles deveriam ter firmeza em seus propósitos, ou seja, resiliência, obstinação diante das oposições, e ter todos, como igreja, uma só mente, um só alvo, um só coração, perseverar juntos, unânimes, convergir os esforços todos em defesa de uma só fé, buscar todos ajudar uns aos outros a estar juntos. Portanto, meus irmãos, o primeiro ponto é a maneira que nós devemos nos portar como igreja. Viver de modo digno do Evangelho, não olhando para as perseguições, mas nos auxiliar mutuamente, tendo todos um só propósito, o progresso do Evangelho de Cristo Jesus. O segundo ponto é que, mesmo em meio às dificuldades e às perseguições que podem haver, não se atemorizem com este mundo. O apóstolo Paulo ele dizia isso para essa carta, para esses irmãos: não se atemorizem com o que há de acontecer. Ele diz no versículo 28, que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Alguns estudiosos não identificam aqui os inimigos da igreja de Filipe como cidadãos romanos que adoravam o imperador, e por adorar o imperador eles estariam ali pressionando esta igreja, perseguindo essa igreja para que eles também adorassem este imperador, né? Mas independente de quem seja este adversário da igreja de Filipe,
o que Paulo declara é que não deixais, em nada estais intimidados. Em outra tradução em nada vos deixais atemorizar pelos vossos adversários. Aqui é uma palavra que o apóstolo Paulo, um termo que o apóstolo Paulo utiliza para descrever uma situação de guerra. Como ali havia muitos soldados romanos, ele também escreve palavras ali que mostram para eles situações de guerra, de medo no campo de batalha. Então, eles conheciam muito bem essa expressão que o apóstolo Paulo estava escrevendo aqui, estava passando para eles. E ele dizia: não fiquem intimidados, não fiquem apavorados, não fiquem atemorizados com os seus adversários. Ele exorta os cristãos a se manterem confiantes e não agitados pela situação que estava acontecendo. Muitas vezes nós temos o nosso coração agitado. Hoje, como nós temos aqui no nosso país, nós não temos esse tipo de perseguição. No nosso país nós vivemos um evangelho tranquilo de certa parte, de certo modo. Mas eles aqui não. Mas o que o apóstolo Paulo dizia para eles era: não fiquem agitados, continuem firmes, continuem confiantes, esqueçam o medo, não se intimidem diante das lutas e das batalhas, independente da oposição que há de se levantar. Mantenham-se firmes, mantenham-se unidos, de novo, com um único só propósito: o evangelho de Cristo Jesus. Mas não confiem em suas próprias forças. A capacidade que vocês têm de enfrentar todas essas dificuldades, elas vêm de Deus, da soberania de Deus, daquele que disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. E o apóstolo Paulo fala assim: continuem firmes, porque o que vocês estão pregando, para eles é sinal de ruína, mas para nós, sinal de salvação. O que para eles é sinal de ruína, é para vocês sinal de salvação. E nós sabemos que a crucificação, nos tempos de Roma, era algo de escárnio. Para eles era algo horrível. E aquela grande multidão, para aquele grande povo que ali estava, a crucificação era um sinal de ruína e de derrota. A cruz era um símbolo de humilhação, um símbolo de derrota, um símbolo de morte. E era isso que significava para aqueles cidadãos daquela cidade, daquele império. Mas nós sabemos que Deus, na crucificação de Cristo, transformou toda aquela humilhação em exaltação, toda aquela humilhação em vitória, toda derrota em vitória. A morte não tem mais poder. E agora nós somos salvos pela morte de Cristo naquela cruz, pelo sangue derramado naquela cruz. O que para eles é sinal de ruína, é para vocês sinal de salvação. Continuem firmes nesta verdade, porque às vezes nós não entendemos a forma de Deus agir. E o apóstolo Paulo fala: e isto vem da parte de Deus. E nós às vezes não entendemos como Deus age. Nós, como seres finitos, jamais conseguiremos compreender os planos deste Deus Todo-Poderoso. Mas nós temos uma certeza, que os propósitos de Deus são mais altos do que os nossos. Os planos de Deus são perfeitos. E como ele disse, as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. E por isso que a igreja continuaria firme. Nada na história da igreja aconteceu sem a permissão de Deus, sem a vontade de Deus, sem Deus estar guiando a história desta igreja. E as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, ela faz planos, ela faz parte do plano do Senhor nosso Deus. Por isso que eu disse que a história da igreja ela não é cíclica, não. Ela é uma história que tem começo, meio e fim. E o Senhor dessa história e dessa igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Hoje nós temos irmãos que estão passando por dificuldades em vários cantos deste mundo, mas o Senhor está com eles em todos os momentos. O que nós devemos estar aqui também firmes, orando por esses irmãos, ajudando-os como nós podemos. Essa é a nossa missão. E o terceiro ponto, meus irmãos, para continuarmos firmes, mesmo que a perseguição venha um dia a esta nação, é que nós devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Para o apóstolo Paulo, ele era alegre em meio às perseguições. Esta carta de Filipenses para muitos é a carta da alegria. Mas como ser a carta da alegria se o apóstolo Paulo estava preso e próximo de ser levado à morte? Mas o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos seguir o seu exemplo. Podemos dizer, sigamos o exemplo também da igreja na sua história. Sigamos o exemplo dos missionários que estão em nações que hoje não se pode pregar o evangelho. Olha o que diz os versículos 29 e o versículo 30. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. O próprio Jesus Cristo disse para nós: no mundo tereis aflições. E Paulo, ele entendia que, como parte essencial do seu chamado a pregar para os gentios, era que o próprio Deus conduzia as suas situações. Mesmo em meio aos sofrimentos, o apóstolo Paulo entendia que o Senhor Jesus estava à frente de todas as suas situações. Então, o apóstolo Paulo, primeiro, ele vê o sofrimento como um privilégio, porque vos foi concedido o privilégio, ele diz, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo. Em outras traduções, diz assim, porque vos tenho concedido, porque Deus concedeu a nós, Deus quem concedeu a nós a graça de padecerdes por Cristo. É o próprio Deus que concede esta graça de padecerdes por Cristo. E Paulo entende que através da sua prisão e do seu sofrimento, Deus estaria trabalhando em sua vida, estaria moldando a sua vida conforme a imagem de Cristo, pavimentando o evangelho para que mais pessoas, para que os gentios pudessem ouvir a mensagem da salvação. O grande objetivo do apóstolo Paulo, o grande objetivo de Deus, na verdade, não é nos tornar servos bem-sucedidos, prósperos, nos tornar servos saudáveis. Não, este não é o propósito, é o objetivo de Deus, como muitas teologias pregam por aí. O grande objetivo de Deus é nos conformar à sua imagem, à imagem de Cristo. Portanto, o sofrimento às vezes faz parte. Se esse sofrimento, se essa perseguição, a perseguição faz parte da vida do cristão, às vezes ela vem sem avisar. No nosso país hoje não há nenhum tipo de perseguição, mas nós não sabemos até quando e em que preço nós não seremos perseguidos. Paulo enxergava que os momentos de sofrimento, em momentos de sofrimento nós devemos ser pacientes, nós devemos ser perseverantes. Nós sabemos que a nossa vida está escondida em Deus, a nossa vida está escondida no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois tendes o mesmo combate que me viram enfrentar, e que agora ouvem que eu ainda enfrento. É isso que o apóstolo Paulo fala para esta igreja. Talvez a igreja de Filipos estava enfrentando uma oposição ali, a mesma que o apóstolo Paulo enfrentou. E os filipenses partilhavam desse mesmo ministério do apóstolo Paulo. Mas, mediante as dificuldades, muitos queriam e poderiam regredir. Porque nós não sabemos como cada um recebe esse tipo de situação. Mas o apóstolo Paulo, ele fala para eles que eles deveriam
reagir e continuar firmes em meio às provas. Paulo, então, ele vai trazer, meus irmãos, para a igreja de Filipe algumas ordens que são essenciais, como eu disse. Firmes na adversidade, propósito, uma somente. Tenham o apóstolo Paulo como exemplo, não deixem se atemorizar. Eram essas as ordens que o apóstolo Paulo deu a esta igreja. E ele também traz essas ordens a nós. Que nós possamos também ser firmes em nossos propósitos, firmes nesta verdade que é a verdade de Cristo. Que tenhamos uma só mente, um só coração, continuamos perseverando unânimes, convergindo os nossos esforços, todos em defesa da fé. Continuamos mutuamente ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros. Orando uns pelos outros. E, meus irmãos, nesse dia em que nós separamos para lembrar do DIP, da igreja perseguida, nós tenhamos esses irmãos que estão em outros países, que deixaram o seu país de origem para lutar pela fé evangélica. Que nós tenhamos esses irmãos como exemplo, que nós possamos olhar para eles como olhamos para o apóstolo Paulo, as lutas que o apóstolo Paulo sofreu. Como eu disse, hoje nós vivemos em um país de liberdade de culto, mas nós não sabemos até quando, ou a que preço essa liberdade de culto no Brasil. Até que preço nós vamos pagar para ter liberdade de cultuar a Deus? Será que devemos nos moldar à cultura que está sendo propagada aí fora? Será que nós devemos negar então as nossas convicções de pecado, talvez dizendo que o pecado é relativo, para que tenhamos liberdade de culto? Ou devemos combater o pecado nos púlpitos, dizer o que é pecado de verdade, que adultério é pecado, que homossexualismo é pecado, que tudo isso é pecado diante de Deus? Ou nós devemos então nos amoldar a este mundo? Todos quantos quiserem ter uma vida de piedade serão perseguidos. Essa é a palavra de Deus. Neste momento existem alguns irmãos que estão sofrendo perseguição por manter essas verdades elevadas, de que Cristo é o Senhor e de que o pecado afasta o homem de Deus. Nós temos essa liberdade, mas até quando? Até quando nós teremos essa liberdade? Então, quando a perseguição vier em nosso país, no Brasil, devemos nos comportar de modo digno do Evangelho, tendo Cristo como nosso maior exemplo, tendo os irmãos como o apóstolo Paulo, como alguns irmãos que hoje estão em outros países lutando pela fé evangélica. Quando nós olharmos para o sofrimento de Paulo, dos apóstolos, da igreja primitiva, da igreja reformada, ao longo da história que eu contei de forma bem resumida, nós busquemos reflexão neste dia. Buscamos reflexão de entendermos o quanto esses homens sofreram por amor ao Evangelho. Isto um dia poderá chegar no Brasil, por causa da cultura ou por causa de algum outro tipo de perseguição. Então, não deixemos nos amoldar pela cultura deste mundo, mas vivamos de modo digno do Evangelho. Não barganhemos, não vamos fazer trocas pelas verdades de Cristo, para que nós não tenhamos nenhum tipo de perseguição. Se a igreja tiver que ser perseguida por amor do Evangelho, das verdades do Evangelho, ela será perseguida aqui no Brasil também. Então tenhamos isso em mente. Vivamos para a glória de Deus. É sobre a verdade do Evangelho que a igreja foi erguida. É sobre esses pilares, sobre esta verdade que a igreja cresceu.
e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Que Deus abençoe, meus irmãos, e eu agradeço a oportunidade. Amém.